Olá! Quem nunca deu uma espiada na cabine de um avião e ficou assim de queixo caído com aquele tanto de reloginho, botão e luzinha piscando? Parece uma coisa de outro mundo, né? Mas olha, hoje a gente vai desvendar essa linguagem secreta dos instrumentos de bordo. Para começar, vamos direto a uma pergunta que parece boba, mas não é. Por que os pilotos simplesmente não olham pela janela e pronto? Bom, num dia de céu limpo até parece que daria, né? Mas e de noite? Ou no meio de uma nuvem super densa e com um tempo horrível lá fora? Pois é, os instrumentos existem para resolver um problema muito real. Então, o nosso roteiro hoje é o seguinte. Primeiro, vamos entender por que voar exige muito mais do que os nossos sentidos. Depois, a gente vai ver como os instrumentos se organizam em 4 grandes famílias. Na sequência, vamos decifrar a linguagem universal dos mostradores, descobrir como eles são feitos para aguentar condições extremas e, para fechar, vamos conhecer o verdadeiro ritual de inspeção que garante que tudo funcione perfeitamente. Vamos lá então. Primeiro ponto, a razão de ser de tudo isso. A verdade é que esses instrumentos permitem que a gente voe muito além das nossas limitações humanas. A real é que os nossos sentidos são incríveis, claro, mas eles não foram projetados para a aviação moderna. Para a precisão e principalmente para a segurança que um avião de hoje exige, eles sozinhos simplesmente não dão conta. É muita complexidade. É aí que o painel de instrumentos entra em cena. Pensa nele como um conjunto de supersentidos para o piloto. Cada reloginho ali foi criado para compensar uma limitação nossa, dando informações exatas sobre o avião, sobre o ambiente, enfim, garantindo o controle e a segurança em qualquer situação. Ok, agora que a gente já sabe por que eles são tão essenciais, como é que se organiza essa confusão toda? Bom, para facilitar a vida, tudo é dividido em grupos bem lógicos, que a gente chama de famílias. E entender essa divisão é o pulo do gato. A primeira família de voo basicamente mostra como o avião está se comportando no ar. Se está subindo, descendo, virando. A de navegação responde à pergunta: para onde estamos indo? A família do motor, como o nome já diz, é o check-up em tempo real dos motores. E por último, a de diversos, que cuida de todo o resto que é vital, tipo combustível, sistema elétrico, flaps. E um detalhe bem importante: não existe um painel que sirva para tudo. Cada avião tem uma missão, então cada um tem as suas ferramentas. É só bater o olho na diferença entre o painel de um bandeirante, que é um avião de transporte, e o de um tucano, que é para treinamento. Cada um é montado exatamente para o que ele precisa fazer. Vamos em frente, porque agora a gente vai ver como, apesar dessas diferenças, todos esses instrumentos falam uma língua em comum. As marquinhas coloridas nos mostradores não estão ali por acaso. Elas seguem um código de cores que é padrão no mundo todo. E isso, gente, é fundamental para a segurança. Cada mostrador fala uma língua universal. Isso quer dizer que um piloto treinado pode entrar em praticamente qualquer avião, olhar para o painel e na hora saber como estão os sistemas daquela aeronave. E aqui está o nosso dicionário. O arco verde é a faixa de operação normal, tudo tranquilo. O amarelo é uma área de atenção, para usar só quando precisar mesmo. O arco vermelho, nem pensar, é uma zona proibida. E a linha vermelha é o limite máximo ou mínimo que não pode ser ultrapassado de jeito nenhum. Já o azul e o branco indicam condições bem específicas, tipo o voo de cruzeiro mais econômico ou quando os flaps estão acionados. Agora, vamos falar um pouco da engenharia fantástica que existe por trás desses instrumentos. Eles não são só inteligentes, eles são parrudos. São feitos para funcionar nos ambientes mais hostis que se possa imaginar. Pensem só nessa variação de temperatura, de 35 graus negativos até 60 graus positivos. Esses aparelhinhos precisam funcionar com a mesma precisão impecável, lá no frio congelante da altitude ou no calor de uma pista no meio do deserto. É uma engenharia de ponta. E não é só a temperatura não. Eles precisam ser super precisos e durar muito, aguentar uma vibração danada o tempo todo, ser totalmente vedados contra poeira e umidade e ainda por cima ser leves. E mais, fáceis de ler, fáceis de instalar e que precisem de pouquíssima manutenção. Cada um desses pontos é crucial para a segurança de um voo. Mas, claro, toda essa tecnologia de precisão não valeria nada sem um processo extremamente rigoroso de cuidado e checagem. A confiabilidade de tudo isso depende de um verdadeiro ritual. E essa imagem mostra bem o cuidado que isso exige. Instalar um instrumento é um processo metódico, quase cirúrgico. Primeiro se conectam a parte elétrica e as tubulações. Depois, o instrumento é encaixado com todo o cuidado no lugar certo. E, por fim, os parafusos são apertados de forma segura. Não tem espaço para erro. E a checagem é constante.
Tem a inspeção diária, feita antes do primeiro voo do dia, para ver se não tem nenhum dano ou erro nos mostradores. Tem a pré-voo, que é feita antes de toda a decolagem, já com os motores ligados, para ver se as leituras estão certinhas. E, de tempos em tempos, tem a periódica, que é quando os especialistas revisam tudo em detalhes durante as grandes manutenções. No fim das contas, tudo se resume a esta frase de um manual de treinamento. Os instrumentos só poderão desempenhar de modo eficiente o papel que lhes compete quando respeitados todos os requisitos técnicos de mantê-los em ótimas condições de funcionamento. Ou seja, a segurança lá no céu começa aqui no painel, com muita precisão, conhecimento e um cuidado meticuloso.